Graça e paz, amados irmãos. Bem, hoje eu estou aqui para, mais uma vez, gravar um vídeo para a edificação dos irmãos. Hoje eu quero bater um papo com cada um de vocês que tem dedicado o seu tempo para ouvir a minha pessoa. Eu tenho tentado levar para os irmãos uma mensagem sem as roupagens daquilo que eu penso ou daquilo que eu venho a pensar. Eu quero iniciar esse diálogo com você hoje. Hoje é o dia 18 de julho de 2025. E eu queria falar com você fazendo uma pergunta. Para dar início ao nosso diálogo, alguns conselhos eu quero dar aqui para vocês. E quero lhe fazer uma pergunta, e dessa pergunta vamos desenvolver essa narrativa para a nossa edificação. Eu peço que você me desculpe, porque aqui onde eu estou tem alguma vizinhança, alguns bares, e você pode ouvir aí, no fundo musical, alguns traços de músicas seculares, tá bem? Veja bem, se hoje uma pessoa começasse a estudar as Escrituras Sagradas, e de repente ela, estudando, meditando na Palavra de Deus, ela resolvesse procurar uma comunidade para reunir e cumprir o mandato de Cristo, se reunir em nome do Senhor Jesus. E ela perguntasse para você: olha, eu estive lendo as Sagradas Escrituras, a Nova Aliança, e eu queria ter comunhão com os irmãos. Você me indica um local onde eu possa estar me reunindo? Quais são os dias da semana e os horários desta determinada reunião, onde todos vão se reunir em nome do Senhor Jesus, para nos estimularmos como irmãos e receber as instruções da palavra de Deus, a quem de forma devidamente foi chamado para assim anunciar a palavra de edificação ao corpo de Cristo. Aí eu venho a te perguntar: qual ou quem ou que local você indicaria? Um local onde a pessoa pudesse ouvir uma palavra sem indumentárias, que pudesse ouvir uma palavra sem roupagens de interpretações pessoais, que não fosse uma denominação, que não ostentasse um título para que pudesse dividir os homens, que não viesse de um sistema político que autenticou ou vaticinou esse reunir através de Diocleciano, Constantino e concílios que foram adulterando esse entendimento das Escrituras, e você pudesse indicar um local de reunião sadio, onde as pessoas pudessem falar do amor de Deus, sorrirem, serem felizes, compartilhar o sofrimento, onde não tivesse pirâmide social, competitividade. Bem, você pode ver que está difícil, porque onde tiver o ser humano, aí existirá toda espécie de problemas. Porque você tratar com o íntimo do coração do homem é algo muito complexo. É algo que haveria de ter muita resignação, resiliência, perseverança para poder elucidar essas questões do pecado, os problemas da humanidade. O Senhor Jesus ele era perfeito porque ele não houve nele a introdução do pecado de Adão. Ele foi uma obra do Espírito Santo. Como é que o Senhor Jesus ele se desenvolvia o seu ministério diante de tantas dificuldades filosóficas, políticas e religiosas, ideológicas, utópicas de sua época? Essa carga que vem adicionada ao ser humano na sua composição física, na sua composição do pecado, na sua composição fugaz, a frugalidade, a sua temporosidade, dele ser um ser temporal. Como seria essa forma de ele não se perder no seu foco? A liberdade ela é dada, porque é na liberdade que nós vamos manifestar o que há de mais profundo em nosso coração. Eu tenho muito medo, sabe, das cobranças, porque justamente quando esse espírito de exigência, de cobrança, de que o outro seja perfeito, de que você não pode errar, de que você tem que andar na linha do trem ali, batendo certinho, geralmente quem é que vai se assentar nesse posicionamento, nessas exigências? Porque Jesus ele não conseguiu esse papel. O Senhor Jesus Cristo ele não abraçou essa causa, nem de ser juiz,
alguém ficou ali, interpelou o Senhor Jesus, dizendo: mestre, advogue a causa entre eu e meu irmão, é sobre uma herança, uma questão de partilha de herdeiros. E Jesus disse: mas quem me colocou neste lugar, neste lugar? Quem me instituiu esse juiz? Quem me deu essa autoridade de adentrar, de ser evasivo em vossa vida e resolver uma questão pessoal de vocês dois? Ele dava liberdade, porque é nessa liberdade que cada um deve se haver com sua consciência. Era na liberdade que Judas era ladrão. Judas, ele pegava o dinheiro do ofertório. Ele tinha liberdade para isso. Todos sabiam. Você acha que os discípulos não comentavam um com o outro, diziam: olha, Judas, ele pega o dinheiro. Você já notou que tem pouco dinheiro para comprar o pão? O Senhor Jesus me perguntou, pediu para mim ir no armazém comprar um salame para nós tomarmos café, e não tinha. Mas a outra reunião teve um grande ofertório. Não só o Senhor Jesus sabia que Judas, ele usurpava, ele pegava um dinheiro ali, por que ele pegava aquele dinheiro? Mas também os discípulos sabiam, mas em nenhum momento houve um questionamento dos discípulos para com Jesus. Jesus, eu quero lhe falar, viu? Judas rouba. Não há um versículo, um texto contando essa narrativa, contando esse caso. Porque isso poderia trazer até uma edificação, né? Jesus poderia ter dito: não, cada coisa ao seu devido tempo. Diz que num determinado momento, quando Judas quis vender a Jesus, porque ele era ambicioso, e essa ambição que ele tinha foi justamente o que destruiu a vida dele, né? Então essa liberdade, essa questão de você trazer a meditação da palavra de Deus e deixar as pessoas livres para ter os seus encontros com Deus, para poder olhar para dentro de si mesmo e poder dar aquilo que ela tem, né? Então, foi na liberdade que Pedro negou Jesus, né? Pedro disse que mataria. A gente conhece toda essa narrativa histórica e real, verdadeira. E a gente se pergunta nos dias de hoje, diante dessas dificuldades que nós estamos vivendo, o que é que nós fazemos com essa liberdade? Será que a gente aceita essa liberdade? Será que nós vamos saber administrar essa liberdade? Porque me parece que tem pessoas que não conseguem. Elas não funcionam muito bem se não tiver regime, né? Entre no banheiro, dê descarga, porque outra pessoa usará. Ela não tem essa consciência, sabe? Em alguns países da Europa e até aqui em alguns estados do Brasil, o pedestre, quando ele coloca o pé na faixa de pedestre, os carros param. Não tem sinal de trânsito. Por quê? O sinal de trânsito é colocado quando não existe uma consciência de que eu poderia ter a liberdade de não ter o sinal de trânsito. Aí eu tiro o sinal de trânsito e as pessoas não param quando os pedestres pisam na faixa de pedestre. É uma questão cultural? É uma falta de consciência? É uma falta de ignorância? Não. É porque tem que colocar o radar. Redução de velocidade, 60 km, 40 km. Se não botar um radar e as pessoas sentirem um peso no bolso, elas vão passar a 100 por hora. Mesmo sendo advertidas, mas quando não punidas, você entende que a liberdade ela é complicada? Que a pessoa, para ser, recebe a liberdade, se não souber administrar, tem que ter escravidão. A lei veio justamente para manifestar que o homem é um transgressor e fazer ele compreender isso. E nos dias atuais que nós estamos vivendo, se torna complicado. Porque quando você se coloca na posição de um doutrinador, de um ensinador, as pessoas que vão te ouvir, elas te veem na posição patriarcal. Se ela não teve um bom relacionamento com o pai dela, ela vai identificar você, ela vai ilustrar você como o pai dela e vai trazer para você todos os seus traumas. Toda vez que ela vai ver em você aquela imagem patriarcal de um pai repressor, de um pai ausente, por você estar assumindo essa posição de autoridade, de forma humilde, de ensinamento, de doutrinação, de trazer ele para uma esfera superior àquela que ele está vivendo, com ensinamento. Obviamente que se ela não for uma pessoa resolvida com seus sentimentos internos, com seu pai, com a sua mãe, com autoridades, ela vai ser uma pessoa rebelde. Sempre ela vai dar ouvido a qualquer pessoa que tente corroer a imagem do apóstolo, do pastor, do presbítero. Apóstolo no sentido lá da Nova Aliança, Paulo, Tiago, logo depois presbíteros, pastores.
Diz que até mesmo uma acusação deveria ser com 2 ou 3 testemunhas, porque nos parece que o líder, que o doutrinador sempre é alvo, né, sempre é alvo de acusações. E as ovelhas e aquelas pessoas que têm esse sentimento de rebeldia, de quebrar os protocolos dessa imagem patriarcal, dessa imagem colocada ali no pastor, elas vão estar todo o tempo ouvindo. Ora, medo, falta de coragem, iniciativa, perseverança, resignação, faz as pessoas escolherem sempre o caminho mais fácil, né? Não vale a pena ouvir ele, porque ele não sabe? Ele expulsa demônios em nome de Beelzebul. Ah, é? É impostor. Você não sabe quem é o pai dele? É aquele velhinho, aquele homem que limpa o quintal aqui de casa. Lá de Nazaré. Da onde, menino? Eu estava me enganando. Ele é de Nazaré, lá de Nazaré. E vem alguma coisa boa? Tem algum legado? Alguma tradição histórica de que em Nazaré tenha existido algum profeta? Não há linhagem. Menino, Maria, não sabe quem é Maria? Maria ali, daquele bairro lá. É esse o Jesus de Nazaré. Então, quando aqueles soldados vieram, cadê? Eles mandaram prender, maniatá-lo, trazer amarrado. Nós nunca ouvimos um homem falar como esse homem. Você está feito, essa gentalha, esse povo pobre, medíocre, está dando ouvido a um impostor, a um falso profeta? Que vergonha, vocês letrados. Acho que aqueles magistrados baixaram a cabeça, sendo colocado na posição de um douto, de um ignorante. Então, qual é o conselho que eu quero te dar hoje, diante dessas coisas que eu estou aqui contracenando e pontuando com você? Não perca tempo. Não, para que você não venha ser vulnerável ao abatimento. Pessoas que estão com você, que comeram na sua mesa, que conhecem vocês, já passou momentos com você, sabe da sua capacidade pastoral, sabe do quanto você tem uma humildade de reconhecer o erro, o quanto você é conselheiro, o quanto você está presente nos momentos difíceis, quase sempre ausente nos momentos de bonança, né? Você pode até faltar um café da manhã, um jantar, uma festa, mas se for um momento difícil, sabe que você vai estar lá. Chega um tempo que isso parece que não é suficiente. Entra ano, sai ano, você é posto à prova. E chega um momento que não dá mais para você estar provando, né? Você deve entregar o medíocre e as pessoas medíocres que elas estão dando ouvido. Você acha que eu expulso o demônio em nome de Beelzebul? Poxa. Rapaz, cuidado, né? É uma acusação séria, né? Mas tudo bem. Quem falou isso? Os fariseus. Não, eles têm ótimos frutos. Eles que dão o dízimo do endro, do cominho, né? Eles dão o dízimo de tudo, né? Eles batem no peito, né? Dão dízimo 3 vezes por semana, ótimo. Boa escolha você está fazendo. Eu tenho certeza que essas pessoas, nos momentos de sua crise, nos momentos de aprendizado, foi elas que estavam lá te ensinando, pagando um preço pela sua vida. Então, o que é que você faz? Siga ela. Acompanhe essas pessoas com os frutos que ela tem e nos esqueça, ou me esqueça. Eu vou continuar seguindo o meu caminho, né? Mas não dá para todos os dias estar provando, né, que eu sou de Deus, ou que eu sou Elias, ou que eu sou Jeremias. Chega um momento que você vai ter que se posicionar diante das pessoas. Não adianta a pessoa chegar aqui e dar um tapa no seu rosto, você dá outro tapa, ela dá outro tapa, mas você vive como se nada tivesse acontecido. Você não deve ter rancor, amargura, liberou perdão, mas você deve demonstrar o quanto isso doeu, o quanto isso ofendeu. E muitas vezes não vai dar mais para você estar junto daquela pessoa, não porque você está sendo vingativo, é porque ela não mudou. Entra ano, sai ano e ela continua ouvindo as pessoas que tentam destruir a sua imagem. Você paga um preço tão grande, olha a composição do mundo que está aí fora. Todos procuram uma perfeição em você que nem elas mesmas, um fardo tão pesado que nem elas mesmas conseguem carregar. Então o que é que eu tenho que fazer? Dar o seu fruto. Viver a liberdade dos filhos de Deus.
Olha, eu não posso resolver isso aqui, não, deixe lá. 99% dos seus problemas não são seus, são as pessoas que trazem para você. E você fica observando, sabe? Você observa as neuroses. Você passa a observar as neuroses dessas pessoas. O quanto elas estão adoecendo e adoecendo a outros. Elas querem pegar você e trazer para o campo delas. E no campo delas, elas derrotarem você. E no final de tudo, o que é que ela quer provar? Que você não é de Deus? Que eu não sou de Deus? Com que objetivo tudo isso? Para que elas se sintam melhores? Para que elas digam assim, eu não disse que ele era impostor? Mas tem 30 anos, 20 anos que você está com ele, e agora foi colocado em xeque sua vida em Cristo, sua personalidade. Aí ele pergunta, vale a pena? Vale a pena esse desgaste todo? Por quê? Por pessoas que nunca vão compreender a esfera espiritual cujo qual você quer passar para elas. Então, o meu conselho nessa tarde, nesse início de noite, administre mais a sua vida. Descansa mais teu coração. Vê quem é as pessoas que são dignas de estar com você, que merecem o teu valor. Os outros, você continua amando. E se elas te procurarem, ajude. Mas evite problemas, evite situações que vai colocar em xeque a sua essência espiritual, colocar em xeque a sua posição espiritual. Olhe para trás e veja que tem muita coisa que você investiu para chegar até aqui, chegar aí onde você chegou hoje. Eu quero deixar esse conselho, não se desgaste, não vale a pena. É a palavra de hoje, descansa teu coração, entrega tudo a Deus, tá certo? Deus te abençoe, um grande abraço.